Gente, bom dia. Ontem eu fiz um post em relação ao vídeo que a Juliana Paz fez uma postagem no Instagram dela. E hoje eu vi que a Samantha tinha comentado e compartilhado o meu post, que acabou entrando em vários sites que estão debatendo essa questão e colocando as opiniões da Juliana e da Samantha. Quem sou eu, né, diante de duas grandes atrizes e duas personalidades que têm tantos seguidores para se colocar no debate público? Mas eu li os comentários também que estavam no post do vídeo da Juliana e vi também alguns comentários na página da Samantha, que eu tenho acompanhado já há algum tempo e obviamente estou acompanhando o que está acontecendo. Algumas pessoas podem estar dizendo: Tico Santa Cruz está se metendo para ganhar seguidor, para querer aparecer. Não, eu não estou com esse intuito aqui. De fato, o meu objetivo nessa história é colaborar para o debate público, porque eu acho que todo artista que se propõe a debater em relação à questão política, social, de minorias ou o que quer que esteja acontecendo dentro do Brasil é de suma importância. Então eu considero a Juliana muito importante dentro desse debate, assim como considero a Samantha e tantas outras pessoas que estão participando de tudo que vem acontecendo no Brasil, principalmente nesse período de pandemia. Primeiro, eu quero dizer que eu compreendo totalmente o sentimento que a Samantha está manifestando nesse momento. Por quê? Porque em 2006, o Rodrigo Neto, que era o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, uma pessoa importantíssima na minha vida, foi vítima de uma violência aqui no Rio de Janeiro e foi morto num assalto. E eu me lembro muito bem o sentimento que eu tive depois daquela situação e a indignação, a raiva, né, a qual eu me vi diante da sensação que a gente tem, que é a sensação total de impotência, né, diante das coisas que acontecem. E é óbvio que aquilo que aconteceu também foi uma questão de cunho político e social, porque o Brasil, historicamente, ele tem problemas de desigualdade, de uma série de questões que remetem e trazem essa violência. No caso da Samantha, foi por conta do Paulo Gustavo, que é uma figura que todos nós temos um carinho enorme, e assim como as 470 mil pessoas que perderam entes queridos, amigos ou pessoas próximas, também tem um sentimento de luto, de tristeza, de indignação e de raiva. Eu estou fazendo essa live porque eu prefiro falar de fato o que eu estou pensando do que fazer um vídeo, editar e depois colocar os melhores momentos para poder resumir. Então eu prometo ser breve. O que eu queria dizer, e o recado fica para a Juliana, com todo respeito, Juliana, quando a gente se posiciona publicamente, a gente precisa, e você é muito bem-vinda dentro desse debate, a gente precisa minimamente entender de qual contexto que a gente está falando, porque as suas palavras têm muito poder. Você é uma mulher muito influente, muito importante. Eu percebi uma emoção grande na forma como você se posicionou, mas eu preciso pontuar algumas questões, porque eu tenho visto que seu vídeo está se repercutindo muito em vários lugares, e eu vi que vários grandes artistas, inclusive amigos meus, também se manifestaram na sua página em solidariedade à sua posição, mas tem alguns pontos que precisam ser colocados. Um ponto fundamental é que hoje a oposição ao Bolsonaro, ela não é uma oposição à esquerda, ela é uma oposição ao lado da civilização, é uma oposição ao lado da humanidade. Então, acredito eu que houve uma confusão da sua parte em imaginar que a oposição a qual você não se sente representada seja a esquerda do Lula ou, enfim, algum partido político ou necessariamente alguma figura política pública com a qual talvez você não se reconheça e entenda que não seja a sua escolha para 2022. Não é nenhum problema. Dentro do campo democrático a gente pode ser liberal, pode ser de direita, pode ser de esquerda, mas nesse momento quem faz oposição ao Bolsonaro
são as pessoas que estão no campo da civilização e da democracia. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, porque quando há um discurso, principalmente na tentativa de usar de uma neutralidade que não cabe nesse momento, na minha opinião, as pessoas que não estão acostumadas ao debate público têm utilizado um espantalho que não existe, que é um espantalho que a extrema-direita usa de forma muito eficiente, tanto que vem atingindo muitas pessoas que são inteligentes e que são pessoas capacitadas para o debate e para esse debate público que é fundamental, que é a questão da extrema esquerda e do comunismo. Então eu vim deixar claro aqui uma coisa, Juliana, para você e para todas as pessoas que estão compartilhando seu vídeo, eu já vi colegas meus compartilhando, que no Brasil não existe de maneira relevante, atuando no cenário com capacidade ou possibilidade sequer de ir a um pleito em condições de vencer a extrema esquerda. Ela existe no Brasil? Existe, mas em grupos muito pequenos e irrelevantes, que não estão pautando o debate público nesse momento, né? Então eu acho que é importante dizer isso. O comunismo, por sua vez, é um espantalho que é utilizado desde a Guerra Fria, né? E foi responsável por muitas pessoas que adotaram discursos conservadores e discursos que foram contraproducentes e antidemocráticos, por exemplo, em 64, né? Quando derrubaram o presidente Jango para instalarem uma ditadura no país, e agora, novamente, de tempos para cá, vem sendo utilizado pelo bolsonarismo de forma a enganar pessoas como você, Juliana, que é uma pessoa que eu acredito que seja uma pessoa de bom coração, de fato, que tem empatia pelas causas das minorias e por tudo que você falou no seu vídeo. Então eu me senti na obrigação de vir aqui, vou tentar ser bem breve, para dizer que hoje a oposição ao Bolsonaro não tem nada a ver com direita e esquerda, tem a ver com civilização e desumanidade. Quem está ao lado do Bolsonaro, ou quem não se pronuncia contra o Bolsonaro e contra o bolsonarismo, ou quem fica neutro em relação a um genocídio que está acontecendo no nosso país, com mais de 470 mil pessoas mortas que poderiam ser evitadas se o Bolsonaro tivesse comprado a vacina, e a gente que tem acompanhado a CPI, eu vi que você fez um comentário em relação à doutora Nise. A doutora Nise, em momento algum, ela foi desrespeitada. A doutora Nise, ela foi colocada numa situação como médica em que ela não soube responder nitidamente uma questão básica de biologia da diferença entre um protozoário e um vírus. E o senador Otto, que foi quem a colocou nessa posição, é um médico e tem total competência para fazê-lo, né? De forma que a doutora Nise, ela foi a uma CPI como convidada, mas ela é responsável por uma série de decisões, como a gente está acompanhando, em relação a condutas sanitárias que podem, eu não estou afirmando, eu estou sugerindo que podem ter colaborado para esse genocídio que a gente está vendo no Brasil. Então não cabe uma defesa, ainda que no âmbito de querer utilizar o fato dela ser uma mulher, porque sendo uma mulher, ou sendo um homem, ou sendo LGBT, ou qualquer pessoa, ainda que faça parte de uma minoria, isso não dá direito de vir a público e sustentar um negacionismo, sustentar um tratamento precoce que não existe, sustentar um discurso que está matando pessoas. Então o seu post em relação à doutora Nise foi infeliz, ela não foi desrespeitada, ela foi apenas contestada de forma elegante, inclusive, porque diante do caos que nós estamos vivendo, é lamentável que alguma pessoa médica ainda venha a público defender tratamento precoce, né? E ontem a gente viu a doutora Luana Araújo dando uma aula de ciência aos senadores, inclusive os negacionistas que se calaram diante do conhecimento técnico que aquela especialista demonstrou. Então, nesse momento, não tem como a gente, se a gente for fazer o debate público, tem muitos artistas que resolveram de fato se calar, né? E o silêncio também é uma posição política. A neutralidade também é uma posição política, principalmente no momento de crise. Em momentos em que a democracia está estabilizada, a neutralidade ela serve, porque a gente não é obrigado, obviamente, a se envolver em nenhum tipo de debate, até porque a nossa saúde mental é muito afetada. E esse governo tem contado com a nossa polarização, entre aspas, porque não é uma polarização ideológica, é uma polarização humanitária, que faz com que a gente fique com a cabeça ruim, de fato, com a saúde mental debilitada. Essa é uma estratégia do fascismo, debilitar, de alguma maneira, o debate público e também a nossa saúde mental para que aconteça, por exemplo, embates entre esse que você está tendo com a Samantha.
A Samantha está passando por uma situação muito complicada, assim como eu imagino que toda a família do Paulo Gustavo, os amigos e as pessoas próximas. E eu sou solidário a todas essas pessoas porque eu já vivi isso na minha vida e sei a indignação que dá, porque a gente poderia ter salvado aquelas vidas, né? Por outro lado, Juliana, com todo o respeito que eu tenho a você, embora a gente não se conheça pessoalmente, não tenha nunca conversado, eu sugiro que você compreenda que dentro desse discurso político que está sendo debatido agora não há nenhum espaço para se falar sobre comunismo ou extrema esquerda. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre ciência, sobre responsabilidade e, acima de tudo, sobre se posicionar contra e claramente um governo fascista, um governo negacionista, fundamentalista e autoritário que, por conta da sua incompetência, deixou o Brasil se tornar um laboratório de cepas, né, e variantes da coronavírus que podem inclusive prejudicar as vacinas, essas que ele ignorou e que a gente sabe que ele ignorou. Então, quando você for, com todo respeito, falar a respeito de oposição, lembre-se que quem está à oposição desse governo não é a esquerda. Quem está à oposição desse governo são todas as pessoas que estão do lado da humanidade, da ciência, da medicina, do conhecimento e contra a desinformação. Portanto, seja bem-vinda. Eu espero que você veja esse vídeo de coração. Eu não estou aqui tentando chamar atenção. Eu acho que todo debate público feito por artistas seria muito bem-vindo se outros artistas também se pronunciassem e também colocassem sua posição, porque isso fortalece a sociedade. O nosso setor cultural foi o mais afetado porque o bolsonarismo tem por meta não só desunir o setor cultural, mas destruir a cultura, porque esse é um objetivo, porque a cultura mexe com o imaginário. O seu vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações, porque você tem uma palavra forte, você é uma pessoa da cultura, você faz parte de um setor que tem acesso à população. Então, quando você fala, sua voz ecoa. Assim como a Samantha fala, a voz dela ecoa. Portanto, eu peço a vocês duas e a todos os artistas e a todas as pessoas que estão envolvidas nesse debate público que se envolvam no debate público, mas que entendam que quem está contra o Bolsonaro não está necessariamente à esquerda, está ao lado da humanidade. Existem muitos liberais, muitas pessoas à direita, muitas pessoas que já entenderam que foi um equívoco votar no Bolsonaro. E mesmo que você tenha votado no Bolsonaro, não há problema nenhum. A gente pode voltar atrás, rever o nosso voto para que em 2022 o Bolsonaro sequer tenha chance de estar no segundo turno. Eu espero que eu tenha sido bem interpretado, que as minhas palavras tenham sido bem expressadas, porque eu estou longe de querer um confronto entre pessoas que provavelmente, inclusive, talvez pudessem estar do mesmo lado na questão da amizade. Mas eu acho que algumas coisas, quando a gente fala de política, tem que ser bem claras e tem que ser bem pontuadas. Não existe projeto de comunismo no Brasil, não existe extrema esquerda em relação a qualquer tipo de oposição no sentido eleitoral para 2022 que tenha relevância no Brasil, e o que está sendo debatido hoje aqui nada mais é do que um posicionamento humanitário. Estamos do lado da ciência e do conhecimento. Dito isso, eu espero que as pessoas compreendam o meu objetivo com esse vídeo e eu espero que todos repensem, inclusive os que estão repostando o vídeo da Juliana, que ela falou assim com muita emoção, e a Samantha também tem a sua emoção e o seu direito em tudo que está vivendo no seu luto, mas que a gente precisa pontuar para não virar um espantalho e esses vídeos se tornarem ferramentas de desinformação e do bolsonarismo, porque muita gente se mostra isenta, não estou dizendo que é o seu caso, Juliana, mas para defender de uma maneira palpável o que é indefensável nesse momento, tá bom? Então eu gostaria de me posicionar aqui de forma pacificadora e no sentido de esclarecer um ponto que está sendo utilizado de forma equivocada, que é a questão do extremismo de esquerda ou do comunismo. Não há essa pauta dentro da política democrática do Brasil, certo? Um grande abraço a todos vocês, fiquem bem, e acho que a gente precisa se unir para poder fazer em 2022 que o Brasil volte a ter um debate democrático no campo da democracia. E como que a gente vai fazer isso? Tirando o Bolsonaro do segundo turno. Porque aí pode ser um candidato de direita, pode ser um candidato de centro-esquerda, pode ser um candidato de esquerda, que a gente estará livre desse governo que não é inominável, né? Tamanho estrago que fez no nosso país. Espero ter colaborado com o debate. Obrigado. Bom dia para todo mundo e tenham calma.
tenham calma, porque a gente precisa de calma e empatia. Quem está indignado, quem está com raiva agora não está errado. As pessoas estão com raiva mesmo, porque não dá para não ficar com raiva de um governo que deixa 470 mil pessoas morrerem. Certo? Isso eu digo para todos os artistas que se manifestaram também, que são alguns amigos meus. Um grande abraço para todos vocês, para você, Juliana, para Samantha, e fica aqui a minha tentativa de alguma maneira de pacificar essa história para que a gente possa se unir contra o bolsonarismo em 2022, independente de posição ideológica, ok? Um grande abraço. Obrigado.